Estamos de volta com o nosso programa, é o BH Todo Dia, e vejam como as histórias se encontram, né? Porque BH é um ovo, BH é tamagô. Falei certo, ovo? Sim. Isso, pelo menos o ovo eu falei certo, né? BH é tamagô. Muito bem. Agora eu fiquei impressionado, e o nosso diretor também, o Leandro Neves, porque durante a fala do Jorge, quando ele falou do Chile e do vulcão, como é que é? Osorno. Osorno. Você olhou para ele e meio que se identificou. O que você lembrou? É por causa do Monte Fuji. Quando eu estive também no Chile, eu falei assim, olha, parece que eu estou em frente ao Monte Fuji. Sim, te remeteu ao Monte Sim. Fuji, que é um monte, né, no Japão, importantíssimo. Né? Fuji-san, né? Um monte sagrado. Sagrado. Né? É. E para falar nisso, né? A província de Yamanashi, onde tem o Monte Fuji, é estado irmão de Minas Gerais. É mesmo. E este ano nós completamos 50 anos, né, o mais longo irmanamento do estado de Minas Gerais com Yamanashi. E no Festival do Japão estão vindo uma delegação de Yamanashi nos visitar, fazendo assim, uma visita ao festival e visita ao governo para os preparativos da vinda do governador de lá para os 50 anos de irmanamento. Que legal. Então, E o Cari, por que Minas Gerais, Belo Horizonte e o Japão têm tanta coisa em comum assim? Começar, eu sempre falo, e meu chefe também, a similaridade do mineiro com o povo japonês já começa nas bandeiras. Assim, verdade. Verdade. Gente, você é danada. Troca o triângulo pelo círculo. É círculo, né? Nós temos, vamos ter também, né, tem uma apresentação que chama Aodori, que é da província de Tokushima, que é dos meus pais também. Isso. E ele é muito alegre, que se assemelha muito ao nosso carnaval. Olha. Né? Então tem essa similaridade. Tem similaridades, né? E nós temos a Festa das Estrelas, que é a Tanabata Matsuri, que é 7º dia do 7º ano lunar, né? Que é também assim, os enfeites assemelham muitas coisas das festas juninas nossas. Que legal. Gente, é muita semelhança. É muita semelhança. Então, tem as danças, né? Tem o andor aqui, que nós temos o mikoshi lá, que tá no shintoísmo, uma vez ao ano, nesses festejos, tira, né? Como se tivesse os deuses ali representados, né? No omikoshi. Omikoshi. E anda pela cidade? E anda, sim, pela cidade. Ah, igual o Andor, né? E anda com a igual o Andor aqui, também, no anda interior de Minas. na cidade. Muito então, bom. tem muita similaridade, não só assim, como eu acho que fala assim, comida, né? Tudo, mas essa parte do ser do mineiro japonês, e do japonês é parecido. Sim. Ô Renan, eu sei que você adora comida mineira, você já falou. Mas e comida japonesa? Eu sou fascinado. É mesmo? Nossa, eu acho muito gostoso. E eu achava legal porque uma variedade de comida japonesa em BH é muito recente, né? Quando eu era novo, eu adorava anime, eu sou apaixonado pela cultura japonesa, assim. Começou pelo quadrinho, né? Pelo mangá, pelo japonês, e depois passa pelos animes. Eu ficava vendo quando era criança, nossa, tem que provar isso. Eu não esqueço a primeira vez que eu comi sushi. Você lembrou do desenho? Eu lembrei, foi a primeira vez, assim. E o que eu acho mais interessante da comida japonesa é que a comida mineira, ela tem isso em alguns aspectos, mas isso eu acho mais presente na japonesa. Que você consegue ir desde um alimento que os sabores são todos por conta do alimento. Sim. Então é aquele grau de sofisticação de sabor por conta da simplicidade, sabe? É um alimento ali e ele é bom porque aquele alimento, eles têm uma questão disso, de seleção, de trabalhar com o melhor, né? E também você tem alguns pratos que são complexos, que é a mistura de vários molhos, de várias coisas que geram sabores muito complexos. E isso dentro da cozinha japonesa, esses extremos, né? Eu acho isso magnífico, magnífico. E a combinação dos sabores é complexa nos molhos, sabe? É diferente um pouco da nossa comida mineira. A gente traz alguma complexidade, é lógico, nos caldos e tudo mais,
mas a nossa comida, ela vai sempre pro mesmo lado, sabe? Isso Aquela mesmo. coisa do alho. Por isso que a gente sente saudade, da porque ela é salsa- muito parecida. muito parecida. E muito diferente Muito das diferente. outras. E no Japão, não. No Japão você tem, pelo menos das coisas que eu conheço, né? Claro que eu não conheço tudo de comida japonesa. Uhum. Mas eu gosto disso, assim. Você consegue comer uma comida fria, na parte dos sushis, que é uma coisa extremamente simples e depende de um ingrediente maravilhoso para ser bom. Que é o próprio alimento. É bem escolhido. E isso é parte para uma parte que tem mais molhos, uma parte de uma cozinha mais quente. Sofisticado Sofisticado também. que tem molhos assim, que tem várias coisas, sabores que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui. São sabores bem diferentes. Muito bom. Acho legal. E você, Jorge? A comida culinária japonesa? Me chama a atenção, já chamou mais, mas eu gostava dos fritos. E depois eu fui saber por que eu gostava dos fritos. O que são os fritos? Eu não conheço. Os que são, eu não sei o nome, tem alguns que eles são Os tempurados, essas coisinhas fritos. Tem uma capinha e aí frita tá. ele, como se fosse Os uma... legumes do tempurá que você Isso, fala, que são os isso, legumes, tem um camarão. isso. Por que você gostava dos fritos? Depois eu fui entender, porque eu sempre gostei, na verdade, dos fritos de que era crocante. Né? E a crocância ativa no nosso cérebro, né? Uma sensação de bem-estar que, assim, é sensacional. Que depois que eu descobri isso, que eu gostei mais ainda. Não, é gostoso. Não tem uma explicação Tem, sobre essa parte que é ativa? Na verdade, nosso porque sistema? a alimentação, a gente pensa alimento só para poder dar energia, né? Só que são várias sensações que a gente tem, né? Você começa ali com a visão, com o olfato, com o que você sente. Então, o prato, tem vezes tem pratos tem coisas que são muito gostosas, mas são feias. Isso. Tem coisas que são assim. Mas você sempre vai pela visão e aquilo ele te chama, por conta da natureza, né? Quando o fruto tá maduro, como que o fruto tá? Tá na hora, o fruto tá bonito. Tá bonito. Tá no bonito. ponto, Então, tá no a ponto. natureza, ela faz isso. Ela deixa o alimento bonito, você quer comer aquilo para você poder comer e jogar a semente fora. Então, isso é um processo natural nosso. E parte também das sensações. Então, a crocância. Às vezes tem alguns alimentos que eles são mais ácidos, então você saliva mais. E aí vem aquela memória. Tem alimento que é mais gorduroso, que fica mais tempo na boca. Tudo isso faz parte da experiência da alimentação. É muito interessante. E uma coisa que eu queria falar também da cozinha japonesa é como que a técnica lá é uma coisa levada a sério e eles são, chegam com a técnica, igual falou dos tempurás, né? A técnica para fazer aquela fritura, muito o negócio apurada, fica né? é muito estudo, cara, né? Conhecimento. É muito legal como que eles levam a técnica de produzir alimento para um patamar elevado, assim. arte, É uma arte. Eu acho lindo. É uma arte. Milimetrado. É lindo. Isso não quer dizer que precisa ser caro. Não, é isso. não. Né? É bem feito, mas com É conhecimento. visual, paladar, né? E a sazonalidade dos produtos que eles aproveitam bem para fazer esses pratos, né? Muito bom. E tirar isso... O melhor que o alimento que pode tem. dar naquele momento. Agora, eu não sei se tem lá, se é uma prática de lá, que eu vejo muito aqui. Que é o insight ali da pessoa na quantidade. Que às vezes você pergunta ali, um cozinheiro mineiro, a pessoa que faz a comida mineira, quanto que você põe de sal? Não pode sei. existir. Né? Não As medidas não tem, não é o tem segredo um do padrão. negócio. Minha avó faz um biscoito, minha avó é de Lagoa Santa, ela faz vários biscoitos. Ela tira, assim, às vezes, o domingo para fazer biscoito. E as medidas todas assim, uma xícara. Só que a xícara da época lá que ela morava, lá em São Miguel do Anta. Aí eu perguntei Então, pra ela, tamanho da e as gramas? Nas gramas você já me apertou. Tem uma explicação, assim, porque que mineiro a gente é assim, né? Porque as coisas antigamente eram passadas na oralidade, né? Isso não era aí. todo mundo que estudava. As pessoas da cozinha, né? A gente tem uma visão da cozinha que era da Dona Benta, mas aquilo não é a cozinha. Na verdade, a Dona Benta, a cozinha, ela não era a Dona Benta que cozinhava nas cozinhas. Era a tia Anastácia. Era a tia Anastácia que cozinhava, né? Isso mesmo. Então, as pessoas que cozinhavam e as pessoas humildes que são a base da cozinha mineira, as pessoas não eram pessoas letradas, né? Sim. Então, assim, a cozinha ela foi passada na oralidade, de mãe passando para filha. Essa é a realidade do chefe de cozinha na nossa comida. Ela só existe no âmbito profissional, né? Porque na questão das casas e na tradição mineira mesmo, quem cozinha são as mulheres. Isso Né? aí. Então, a nossa comida,
a gente pensa muito que não tem, assim, essa coisa de, mas não tem medida, tudo. Não, porque foi minha mãe que passou. Não, isso aprendi com minha avó, aprendi com minha tia, com... É aquele Exatamente, famoso... E assim, o jeito de pegar na massa, não precisa de mais farinha. Ou senão do sal, né? Vai É isso aqui, quanto? ó, Não 2, sei. 3. É isso mesmo, é isso mesmo. E não adianta a gente anotar, né? Depois não funciona, né? Não fica a mesma coisa. Agora, o Renan, você falou de uma coisa importante da culinária japonesa, que é a questão da escolha dos produtos, da qualidade. Aí, e o Karen também falou com a gente que depende da sazonalidade, não é forçar e tal. E aí eu queria entrar um pouco nisso, já falando um pouco da sua feira, ou da feira de vocês que vocês estão organizando. O alimento nosso, a gente se alimenta muito mal, né? A gente se alimenta muito mal. A gente se alimentava muito bem, até na nossa infância. A gente fala assim, né? Quando a gente era novo, eu lembro que meu pai, a gente tomava refrigerante, era uma vez na semana, e era um refrigerante, dividia para todo mundo. Não era porque faltava, a gente, né, eu tive uma infância, a gente nunca foi, não né, família rica, não é por causa, não, mas é porque era meu pai, cultural, não, é cultural. Mas a gente sempre alimentou bem, você ia na feira, você viu a verdura que estava lá, que não era a mesma verdura sempre, porque couve não fica boa couve o ano todo, não fica alface bom o ano todo, e isso foi se acabando, e a gente adotou isso, nós adotamos isso por conta da praticidade, né, que o mundo foi evoluindo. Mas entender essa questão da sazonalidade, ela é importante, de alguns aspectos. Tem um aspecto nutricional, porque se a fruta está na época certa, ela vai estar com a quantidade de açúcar, com os sais certos, a planta ela vai poder crescer sem aditivos agrícolas, então a gente vai ter uma alimentação mais segura, né? Outra coisa também que é o preço. O custo abaixo é enorme, porque, tipo assim, para você conseguir produzir tomate o ano todo, gente, muito caro. Não existe, não tem jeito. É inviável. E uma das coisas que a gente pega como na alimentação brasileira é a gente não seguir esses exemplos. Por exemplo, do Japão, que é trabalhar a sazonalidade. Você não vai comer goiaba o ano todo. A gente vê isso muito no Cerrado, acontece isso. Porque não adianta, você não come goiaba o ano todo, você não come piqui o ano todo. Né? Algumas coisas das nossas frutas de cerrado você não come o ano todo, e a gente perdeu o costume de comer porque não come o ano todo. Isso, né? mesmo. A gente, maçã, você acha maçã o ano inteiro. Geralmente a maçã não é boa, porque também não é nossa. Às vezes tá bonita, mas não tem gosto, né? Mas as frutas do cerrado, que são as nossas frutas, algumas frutas da Mata Atlântica, você não tem o ano todo. E basear a alimentação nisso é bom, tanto para o campo, que isso para os agricultores é muito legal, porque a prática, a forma do plantio é melhor, se você sabe, é mais fácil, você não precisa usar tantos aditivos. A terra aceita melhor, você consegue fazer aquela questão da rotatividade, né, das roças, você planta agora tomate, tira a roça de tomate, você vai colocar outra roça por cima para poder, que vai dar daqui a alguns meses. Isso. E a sabedoria popular sabe disso, né? E a gente foi perdendo, e está sendo um movimento gradativo, está devagarzinho isso ainda. E uma das coisas da feira, a gente trabalha com a questão dos orgânicos e a agricultura familiar, porque ela bate nessa tecla, sabe? Porque a produção de orgânicos ela só acontece desse jeito. Você não consegue ter os mesmos produtos o ano todo. É interessante isso, É interessante. Né? Esses agricultores que vêm e fazem as feiras nos bairros, tem isso, né? Você manda para eles por WhatsApp. Não, essa semana não tem alface, mas semana que vem vai ter. Mas eu tenho agrião. Isso é super normal, né? Pra gente que, nossa, não é possível que você não tenha agrião. Né? Então eu acho que parte dessa falta dessa consciência também, né? E tudo isso é questão de saúde, né? Porque a gente está se envenenando, né? Sim. E é uma dificuldade, assim, foi uma das dificuldades que eu encontrei na produção dessa feira. Porque o que acontece com o produtor pequeno? A gente optou, na primeira curadoria dela, de tentar, a gente teve que passar um pouco para isso, mas inicialmente de não tentar usar as mesmas pessoas que já estão fazendo. Sabe, essas empresas que já são, que é necessário, isso. Tá, gente? Não é fazendo crítica a nenhuma empresa grande, não é nada disso. Mas vamos tentar encurtar o caminho, de ir direto ao produtor. Mas é muito difícil, porque o alface que vem para cá, ele não pode voltar. Então, se você põe ele na feira e não vende, o produtor teve prejuízo. O tomate do produtor, ele não tem tanto aditivo que vai deixar um tomate que vai durar um tempão ali na prateleira. Ele não vai colher o tomate verde, que você vai chegar na feira, o cara não vai querer pegar um tomate verde. Perfeito. Entendeu? Então nós temos que achar um jeito de comunicação. Tem que achar um jeito de comunicação. Sem atravessadores. E outra coisa, a gente tem que consumir esse tipo de produto. Boa. Não só na feira que eu estou produzindo, não só, mas a gente optar, por exemplo, ali atrás da prefeitura, qual que é o nome da rua? Rua da Bahia ali. Rua Goiás. Né? Perto de onde tem aquelas estátuas, né? Isso. Dos toda escritores. Hora quebra, né? Estava até reformando esses dias, estava lá reformando. Eterna reforma. Ali, eu não sei se é na quinta ou na terça-feira, e gente, eu não entendo por que isso é pequenininho.
porque que é pouca gente que consome. Ali tem stands, tem umas barraquinhas de orgânico. Isso. Gente, é super baratinho. Em pleno centro Em da pleno cidade. centro da cidade, eu não sei se é É. quinta ou se é terça-feira. Se você chegar lá de manhãzinha, Aham. até umas 10 horas da manhã, você compra, você pega salsinha orgânica sem agrotóxico, você pega o que tivesse couve, Europronobis, Bertalha, tudo você imaginar de folhosos que tem ali, às vezes tem ovinho caipira, e o melhor, é tudo acessível, sabe? Uhum. Porque quando a gente pensa em orgânicos, a gente está ainda pensando em alimentos caros, né? E nem sempre. nem sempre são. Nem sempre. Não, Sim. eu fui no Armazém do Campo essa semana Aham. e os preços estavam bons. Né, o armazém do campo vai estar na feira, É. com os produtos deles. E eu fui procurar algumas verduras e a menina falou, não tem. Não tem. Aí eu falei, quando vai ter? Ela falou, não sei. É isso, é isso. Você tem que ficar no grupo lá do WhatsApp que nós Sim. vamos falar. Nós tivemos que fazer para a feira funcionar ele chama Quitanda Naturale, que Aham. vai ser, nessa primeira edição a gente não vai ter tantos estandes, né? Porque como uma primeira edição a gente está entendendo como que vai ser o público, como que se vai aderir ao evento, como que vai ser também os produtores com o evento, a gente está tentando chegar nesse meio termo para poder ser uma feira que realmente ajude os produtores, né? E, É a logística. Isso é complexo. logística, complexo. Isso é complexo. E para a parte de hortaliças e verduras, o Quitanda Natural, que é quem vai fazer, eu tive que tratar diferente. Eles vão ter ele falou, Renan, não consigo te falar o que eu vou levar. É. Então eu não consigo cadastrar produto, por exemplo, no nosso sistema de venda para poder fazer aquela gestão da feira. Ele vai ser o único que vai ter uma máquina separada que não Sim. vai ter produto cadastrado. Porque E a gente tem que entender tem que isso, entender, pode chegar no dia lá e não ter couve nenhuma, É, entendeu? perfeito. Mas pode ter uma mostarda que vai estar deliciosa lá Isso. também. Muito bom, bem lembrado. Bom, o Jorge, vamos entrar um pouco nisso, porque aqui tem uma questão de contato com a natureza, Sim. respeito à natureza, respeito ao solo, respeito ao tempo das coisas. E me parece que isso tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com o mundo. né? Diretamente. E aí eu entro um pouco o em você. O grande desafio, na minha humilde visão também, é a gente tomar consciência desse alimento medicina, né? Do que realmente alimenta o nosso ser. Porque pelo automatismo, né? Pela correria, pela falta de tempo, por essa loucura, né, que a gente vive hoje, não deu certo, né? Que a gente falido, né? A gente tem visto que não tem dado certo, né? É um exemplo. Não tem jeito. É exatamente essa pergunta, né? Se realmente eu estou alimentando meu ser, se o que eu estou comendo está me fazendo bem, o que eu estou passando? Qual que é a minha conexão com esse alimento? Jorge, dentro do xamanismo a gente chama de alimento medicina. Todo alimento ele é um alimento medicina. Legal. E faz parte com exatamente isso, que é com os movimentos da lua, com o movimento do sol, com a terra, com os nutrientes, com essa consciência corporal. Porque às vezes o que faz bom para você, o que é bom para você, não é bom para mim. O que é bom pra gente aqui, numa região que tem um clima X, é diferente, vai fazer diferente para um clima Y. Então isso tudo tem automaticamente ligação direta com a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade é isso, é o quê? Essa conexão, esse equilíbrio, tanto interno quanto externo. Então a gente fica às vezes tem muitas fantasias, tem muitas ideologias, tem muitas mas a coisa é mais simples, externas, né? mas é simples, é isso, é essa conexão contigo, né? Qual que é a conexão que você tem com você mesmo? A música é um alimento também? Com certeza. Assim como a comida alimenta, né, o nosso intestino e além, o som também alimenta o nosso ser. Mas aí não as é qualquer próprias tipo frequências vibratórias. Na verdade, qualquer um alimenta. Tá. Uns vão alimentar de uma forma e outros de outra forma. Legal. Mas de qualquer forma, todos eles chegam no nosso ser. A gente recebe essas vibrações, né? Porque toda música ela tem uma frequência e essa frequência ela vai chegar. Dependente, e aí por isso que é importante, por isso que a ideia é estimular, é fazer esse movimento de ouvir coisas diferentes, não ouvir apenas além o que está no rádio, do que está na internet. Além de ser diferente, de ter essa raiz, essa amplitude cultural que faz parte da nossa história, que você vai lá desde do maracatu e até os mantras, enfim, não tem uma barreira. A proposta é trazer isso como algo que te engrandece. Boa. Que te fortalece essa conexão. Né? Músicas diferentes, alimentos diferentes, alimentos culturas diferentes, né? Tudo isso eu acho que é o desafio nosso aqui, né? Enquanto passagem aqui na Terra, nesse tempo que a gente está, e no país que a gente está,
conseguir levar isso para as próximas gerações, para a nossa geração em primeiro lugar, Claro. que nós somos os primeiros beneficiados, Dá né? tempo as ainda, né? pessoas, com certeza. E ir para frente, assim, sabe? Uhum. De começar a ter consciência do que a gente escuta, se isso está me fazendo bem, se isso não está, como que eu fico ali durante aquilo, assim como o alimento, né? Isso é assim como muito os legal. cheiros. É muito importante. Os cheiros também é um outro É. estímulo riquíssimo que o nosso corpo recebe. A visão. Então nós somos, às vezes a gente acha que só o alimento que entra, né? Mas tudo entra, o som entra, a visão entra, o olfato entra, o tato. Uhum. Então tudo isso faz parte do nosso equilíbrio aqui na Terra. E isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. A espiritualidade está em tudo. Não tem, isso é espiritualidade, isso não é. Não tem um muro. Então, É ser consciente e buscar o ser, né? Em vez de ser o Exatamente. ter, né? E Uhum. ser mais seletivo em todos os aspectos, né? Sim. A cultura japonesa trabalha melhor isso? Eu acho que isso é bem cultural mesmo, né? O respeito, o como fazer. Não respeito à pessoa, mas à natureza, a tudo. Porque eu acho que é um país que tem poucos recursos Passou por guerra, por guerras. por dificuldades, né? Sim, isso tudo eu acho que leva a uma consciência maior, né? Ou seja, a gente pode aprender, né? Sim. É. Buscar, né, esse equilíbrio, embora hoje estamos globalizados, né? Não vai falar que é aquela educação antiga que vai continuar. O mundo hoje às vezes resume num quarto, numa Uhum. tela ou num Sim. aparelhinho, né? Ele está conectado ao mundo, né? Então sofre essas influências todas. Mas eu posso escolher a influência, Sim, né? Naquele sim. aparelho eu posso procurar um mantra, por Sim. exemplo, né? E sair fora daquela música que só toca em todo lugar, né? Sim. Boa. Nada contra também a Não, música que não, toca em às todo vezes eu lugar. quero. Mas É. a gente Tem tá dia que eu vou aberto querer. para Sim. fazer essa É. seleção e de estar mais atento em como o meu corpo está respondendo àqueles estímulos. Não Porque só a com a gente música, muda, mas às né? vezes com uma É, pessoa, o ambiente, com o alimento. com alimento, falando disso, ano passado eu trabalhei com a parte de gastronomia de um evento que chama Mesa Festival, esse evento. E fala sobre diversidade religiosa e também respeito religioso, né? E a temática desse evento ano passado foi usando a parte da gastronomia. Então a gente teve cozinha de matriz africana, das religiões de matriz africana, e cozinha, aí o cara estava lá com saquê, Isso. teve o pessoal com a cozinha Indígena. judaica, super Uhum. legal, que faz a comida da sinagoga. E assim, você entende que o alimento pensado, e às vezes é espiritual e às vezes não é, porque você entende que o alimento aqui dali é remédio, ele sabe, vamos supor, um alimento que ele vai aquecer, ou então você tem uma Ajudar certa na cultura, vai digestão, ajudar por na exemplo, digestão. Você tem algumas coisas que não podem, tal religião, a gente não pode comer tal coisa, mas se você vai ver de onde aquelas pessoas vêm, aquilo realmente não é bom para que elas comam. Então, a alimentação dentro dessa questão da espiritualidade, eu acho que é difícil da gente ver alguma religião que não tem essa ligação, né, da espiritualidade com a alimentação. Isso. Por isso o fast food é um perigo. Tem que tomar cuidado. Porque é tudo igual. Tem que tomar cuidado. McDonald's no Isso aí. Japão é igual o McDonald's em Oliveira, que é igual o McDonald's no Chile. E o gostoso é ser diferente. Nada contra, diversidade. de vez em quando, mas não pode todo dia, Não. toda hora. E aí, vamos O convencer. resultado a gente tá vendo, né? E a propaganda é muito forte, O né? resultado a é gente tá só... vendo. E aí o cara falou uma coisa que do equilíbrio, né, de respeito com a gente, de equilibrar, é muito isso, assim, a gente esqueceu que alimentar e escutar e as músicas e ter um momento de equilíbrio é necessário para a gente fazer, né? Porque a gente acha hoje que é acordar cedo, trabalhar o dia de manhã, até na hora que você vai dormir e se alimentar rápido, então é corrido, você não tem um tempo de meditar, você não tem um tempo de buscar um equilíbrio. Não, você não tem que mastigar e sentir o sabor. E isso né? faz muito mal, Sim, né? Eu acho que esses eventos todos são importantes porque, além de estar conectando com alguma coisa, é o momento que você desliga, né? Você vai para o Festival do Japão, você chega lá dentro, o tempo que você ficar lá dentro, você está desligado. A do que é. imersão Você tá ali, né? Ó, nós vamos chegar num ponto que nós vamos desligar o celular, evitar celulares dentro de eventos. Nossa, maravilhoso. Hoje eu vi alguém falando sobre isso, assim, olha, eu vou num evento, num show, ao invés de experimentar o show, eu fico gravando. O pessoal o show. grava o show para depois assistir. É impressionante. Bom, vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. E aí tem alguns produtos aqui japoneses, alguns símbolos, né, da cultura japonesa, que a gente vai querer entender um pouco também com a ajuda da nossa convidada, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!